Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre a Bíblia é necessária para alguns pontos muito importantes para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa compreensão daquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, no primeiro tópico de hoje, nós vamos falar que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. A palavra de Deus, então, traz essas boas novas da salvação que há em Cristo Jesus, que justamente é o que quer dizer a palavra Evangelho, boas novas de Deus para você. Eu convido, então, você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, e aqui, justamente, nessa epístola, nós temos essa informação, né? Porque a Bíblia nos foi dada, porque esse livro sagrado chegou até nós, por que Deus preservou a palavra, por que ela é a verdade da vontade de Deus para a humanidade, daquilo que nós temos como um mapa para a vida eterna, para a salvação. E aqui, Romanos capítulo 10, nos versículos 13 a 17, nós lemos o seguinte, diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, olha só que interessante, uma referência justamente, né, ao profeta, que vai dizer o seguinte: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Duas expressões se destacam aqui, além da importância toda do conteúdo desse texto bíblico. E as duas expressões são as seguintes: como está escrito, né? E diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, está escrito. E o que está escrito são boas novas do amor de Deus pela humanidade, do interesse de Deus em resgatar o homem caído, de livrar, de purificar, de perdoar, de transformar aquele e de buscar aquele que havia se perdido nos seus vãos caminhos, nas suas vãs sabedorias, na vaidade da sua vida e dos seus pensamentos. Então, percebam que a palavra é necessária para que o evangelho seja anunciado, pois encontramos na palavra escrito tudo aquilo que o homem precisa saber para o caminho da salvação. Bom, essa declaração também aponta para as seguintes questões. Primeira, supõe que o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Acabamos de ler aqui, né? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo, as pessoas só podem invocar o nome do Senhor, e aqui é uma referência ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, só podem invocar o nome do Senhor, né? Aqueles que compreenderem, através da Escritura, da pregação, do testemunho do Evangelho, de que Jesus é o Salvador. Em terceiro lugar, as pessoas não podem crer em Cristo a menos que tenham ouvido falar dele. E aqui, é claro, quando a gente diz falar, é a transmissão do conhecimento da palavra de Deus. Pois existem muitas pessoas com deficiência visual que não conseguem ler, a não ser aqueles que fizeram curso de braille, mas ao ouvir a palavra de Deus, isso provoca neles a fé para a salvação. Mas também há aquelas pessoas que, né, têm a deficiência auditiva, ainda assim, elas podem ser instruídas ao conhecer do Senhor através daquilo que nós hoje chamamos de Libras, mas que anteriormente a essa convenção e o ensino das Libras era justamente nos gestos, nas expressões e aquilo que a gente poderia aprender através de tudo que o Evangelho, de forma muito
figurativa, no sentido de figuras, de imagem, de histórias, de situações, podem revelar a pessoa também nessa situação. E, claro, mesmo uma criança, né, com pouco entendimento intelectual e compreensão das coisas, ainda essa, né, pode ouvir de forma clara o Evangelho e tomar a decisão na sua mais tenra idade. Esse é o poder da palavra de Deus sobre qualquer situação na vida das pessoas. E, em quarto lugar, não ouvirão falar de Cristo a menos que alguém lhes fale sobre ele, né? Alguém pregue a palavra, como nós acabamos de ler. E essas pessoas ouvem, sabem, tomam conhecimento através da pregação do Evangelho que está na palavra de Deus. Então, em quinto lugar, a conclusão é que a fé salvadora vem pelo ouvir, ou seja, ouvir a mensagem do Evangelho, e esse ouvir a mensagem do Evangelho vem pela pregação de Cristo. E aqui, é claro, implica na compreensão do que é o Evangelho através das várias formas que nós podemos anunciá-lo às pessoas em qualquer dessas condições anteriores que nós falamos. De qualquer forma, o apóstolo Paulo vai dizer também, ainda em Romanos, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, todos os grupos étnicos que estão na face da terra, com sua língua própria, o seu idioma, com a sua cultura estabelecida, ainda assim o Evangelho é para todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. E não é à toa que a palavra de Deus é o livro mais lido e mais traduzido na humanidade, né, no planeta Terra. Esse é, de longe, o maior best-seller que nós temos. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Bom, então, é necessário você conhecer a Bíblia para que você possa pregar a palavra de Deus, para que você possa falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim, então, o texto vai dizer, como, né, pregarão se não forem enviados? Nós fomos chamados para pregar e muitos foram chamados para serem enviados a outros lugares, justamente para pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia é necessária para a pregação do Evangelho. Mas também a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual de cada um de nós. Quando nós buscamos justamente um exemplo na Bíblia da necessidade de conhecimento bíblico para a fé, nós vamos ver justamente a tentação do Senhor Jesus, que vai ser tentado naquelas três áreas que Adão e Eva foram tentados. E como que o Senhor Jesus responde, né, à tentação? Olha só, lemos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E o que é interessante e importante destacar é que essas palavras de Jesus são citações dos textos bíblicos lá de Deuteronômio, capítulo 8. Então, olha só o que diz Mateus 4, 4. Resposta de Jesus à tentação do diabo. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Lembra essa expressão lá em Romanos, capítulo 10, de 13 a 17? Está escrito. Né? E aqui ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uau! A tentação era na questão, né, da fome, da coisa básica, do alimento. E aí, então, o Senhor Jesus responde isso, né? O diabo diz, olha, se você é de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E sacia a sua fome depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, né? Então, é uma tentação bem no momento de fragilidade, como é a tentação, né? Normalmente. Mas o Senhor Jesus respondeu citando a palavra de Deus, citando especificamente Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então, meus queridos, a Bíblia é necessária para a vida espiritual, para sustentar, para fortalecer
a vida espiritual, o que vai nos fazer resistir à tentação, é justamente o conhecimento bíblico e a prática do conhecimento bíblico. Não só apenas saber o que está escrito, mas viver o que está escrito. E aqui, no caso, o Senhor Jesus disse, olha, mesmo que a gente esteja sedento do pão, a gente também precisa se alimentar, ser sustentado, revigorado com a palavra de Deus. É claro que é o contraste daqui das coisas materiais em relação às coisas espirituais. E aí vemos como vencer as tentações materiais, nos fortalecendo espiritualmente, compreendendo os propósitos, desígnios de Deus e assim nos submetendo a Ele, nós seremos fortalecidos na fé e teremos a nossa fé sustentada e ela será uma fé vitoriosa na presença do Senhor. Bom, quando falamos também que a Bíblia é necessária, ela também é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. É muito importante esse tema. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já parou para se perguntar sobre isso? Para pensar, para orar e buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós temos a vontade de Deus diretiva, que são aquelas declarações diretas de Deus. Deus espera isso da gente. Deus quer isso de você. E existem aquelas mais subjetivas, e que isso depende da comunhão, da circunstância, daquilo que Deus fala ao seu coração, da paz que excede todo o entendimento, daquelas verdades eternas que vão dar para você naqueles momentos complexos, né, das situações complexas da vida, de parar, pensar, orar, refletir o que a Bíblia fala sobre esses assuntos e assim tomar a melhor decisão para cumprir ali, para seguir a vontade de Deus. Então vamos lá. Quando a gente pensa na questão da vontade de Deus, há alguns textos muito claros que foram inspirados pelo Espírito Santo justamente para nos orientar sobre a vontade diretiva, né? A vontade clara, objetiva e direta de Deus. Por exemplo, lá em Marcos 3,35, olha só o que está escrito. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus está pregando e ali chegam os seus discípulos, olha, a sua mãe, as suas irmãs estão aí, e ele então vira e faz esse discurso. Então percebam que um alinhamento com Jesus, no sentido de podemos entrar para a sua família espiritual, né? A família da fé, é necessário fazer a vontade de Deus. Ora, Deus como Pai, ao realizar a sua vontade, né, nos mostra o desejo que temos de ser filhos, ou a evidência de que nós somos filhos. E Jesus deixa isso muito claro. Aqueles que querem fazer parte da sua família, da família da fé, têm que realizar a vontade do Pai. Bom, vamos entender um pouco mais sobre essa vontade do Senhor. Olha só o que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, para fazermos a vontade de Deus e entrarmos na família do Pai, né, do Pai Celestial, nós vamos então ter que compreender as doutrinas das Sagradas Escrituras, como está aqui. Pela mesma doutrina conheceremos se essa pessoa é ou não é de Deus. Então, olha só, o que estamos fazendo é justamente isso, ensinando, comentando, explicando sobre essas doutrinas, né? E aí uma dessas doutrinas bíblicas é justamente a doutrina sobre o que Deus diz a respeito da sua própria palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, como sabemos que alguém é o nosso irmão de fé, filhos do mesmo Pai Celestial? Quando a nossa compreensão das Sagradas Escrituras é a mesma. Não dá, por exemplo, para dizer, olha, tal fulano é um irmão na fé, se ele não acredita que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, ou seja, que a Bíblia não contém erros.
devemos desconfiar de uma pessoa assim. Talvez o interesse dela no meio do povo de Deus seja outro, além desse de sermos partes da família de Deus, tá bom? E olha só o que Atos vai dizer também, citando Davi, né? Ele vai dizer assim, Atos capítulo 13, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O texto é um texto escatológico, dizendo que o Messias seria descendente de Davi, mas superior a Davi, e não veria corrupção, ou seja, não seria comido pelos vermes através do sepultamento, da morte, sepultamento, né, e sem a ressurreição. Mas o que é interessante nesse texto também é justamente essa ilustração. Ora, nós só podemos servir no nosso tempo, que é o tempo que estamos vivendo, se nós soubermos qual é a vontade de Deus. E nós podemos ver na vida de Davi que foi muito desafiadora, muitos perigos, muitos combates, muitas armadilhas, muitas sedições. Ainda assim, ele podia estar vencendo cada uma delas, porque ele sabia nitidamente qual era a vontade de Deus para a sua vida, o que tornou Davi, né, um dos maiores reis de Israel e tão bem sucedido em tudo aquilo que dizia respeito a lidar com as circunstâncias, com as situações. Claro que Davi não era perfeito e ele tem as suas falhas e a Bíblia não esconde isso e trata claramente dos pecados de Davi, mas por saber qual era a vontade de Deus, o que Deus queria dele, né, o que Deus esperava dele, isso aqui é impressionante. Ele poderia ser, então, bem-sucedido através das escolhas certas, através das direções certas. Imagina, o Senhor, então, dava para Davi instruções de como combater os adversários, como enfrentar os exércitos inimigos. Por quê? Porque ele estava alinhado em buscar saber a vontade de Deus para a sua vida. Bem diferente de Esaú, que ao saber da vontade de Deus, ainda assim procurava fazer a sua própria vontade. Aí realmente é um contraste. A chance, a oportunidade que ele teve de estar alinhado com a vontade de Deus, Saul ainda assim escolhia a sua própria vontade. É uma arrogância, uma soberba achar, né, como no caso de Esaú, e nós também podemos incorrer nesse erro, que nós saberemos melhor do que Deus, né, o que devemos fazer, ou que sabemos o que é melhor para nós do que o próprio Deus que nos criou. Ora, nós temos noção, sim, é claro, daquilo que é bom para nós, mas comparado com o que Deus sabe sobre nós, a nosso respeito e sobre a vida, sobre as coisas e as circunstâncias, é claro que Deus sabe muito mais do que cada um de nós. E é nisso que se diferencia o fracasso de Saul, sabendo da vontade de Deus, preferiu cumprir e satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, enquanto Davi buscava fazer a vontade de Deus. Por isso que Saul foi rejeitado e Davi não. Por isso que Saul teve um fim trágico e Davi não. Davi estabeleceu a união das tribos, estabeleceu um reino e foi assim coroado sobre todo Israel e teve ali um reinado próspero de conquista, de vitórias. Então, quando a gente olha para essa expressão que encontramos na Bíblia, a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus nessa situação é essa, cabe a nós, como Davi, nos alinharmos com a vontade do Senhor e realizarmos o querer de Deus. Porque aí o resultado será um resultado maravilhoso de vitória, de conquista, de satisfação na nossa vida. Assim como nós podemos, né, sabendo a vontade de Deus, resistir ao diabo, né, citando a palavra de Deus, nos fortalecendo na fé, assim nós, seguindo, buscando a vontade do Senhor, nós entramos para a família de Deus, temos o Senhor, Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, na questão da fé, também, é claro, quando a gente olha que
para o Evangelho de João, nós vamos saber qual é a vontade de Deus, conhecendo a doutrina bíblica, os ensinamentos das Sagradas Escrituras e, portanto, como Davi, nós vamos servir no nosso tempo, nós vamos trazer sentido e significado, propósito para o nosso dia, por fazermos, para o nosso dia a dia, para o nosso tempo, para a nossa vida aqui na Terra. E quando nós fomos arrebatados ou falecemos, estaremos diante de Deus para dizer: cumprimos a tua vontade e o teu querer sobre a minha vida. Mas para isso, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E olha, a palavra de Deus é necessária para que compreendamos com clareza qual é a vontade de Deus. Que o eterno Deus de Israel te abençoe ricamente nesse tempo que passamos em torno da palavra de Deus e vimos aqui algumas das necessidades que temos em conhecer a palavra para entendermos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas e assim sermos bem-aventurados, que quer dizer felizes em cumprir a vontade de Deus, buscando o sentido, o significado e o propósito da nossa vida aqui na Terra, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Não deixe de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei e compartilhe esse devocional com outras pessoas que você acredita que serão abençoadas, edificadas com mais uma porção da palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal do Templo Batista de Indianópolis, tá bom? E acompanhe as programações da nossa igreja, os ministérios, tudo aquilo que Deus tem realizado através do Templo Batista de Indianópolis, do TBI. Vamos orar nesse momento, encerrando essa parte. Pai, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra, como de forma tão precisa, ó Deus, clara, as Sagradas Escrituras nos orientam e nos mostram a necessidade que temos, ó Deus, da leitura e do estudo da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos a tua vontade nas nossas vidas, nesse tempo que o Senhor nos dá. Enquanto estivermos aqui, ó Deus, com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades, possamos estar sempre buscando a vontade do Senhor em cada área das nossas vidas para sermos bem-sucedidos. É o que eu te peço, ó Deus, e rogo a tua bênção sobre aqueles que estão ouvindo, estão assistindo e aqueles que ouvirão ou assistirão esse devocional. Toca os seus corações, faz-os crescer na fé e no conhecimento da tua bendita palavra. É o que eu te peço e oro assim, no nome precioso do Senhor Jesus, o Messias de Israel, Salvador do mundo. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Então, que Deus abençoe e até semana que vem os nossos próximos devocionais. Shalom!